Oi, gente, boa tarde. Alessandra, eu estou aqui. Hoje a nossa live é com a Casa Brasil, Associação Brasileira de Halifax. E a Érica está aguardando para a gente começar a nossa live. Deixa eu só salvar aqui para a gente colocar, ficar registrado qual é o nosso tema. Live da Challenge com a Casa Brasil. A Érica, deixa eu ver se eu já consigo. Acho que a Érica já me mandou aqui, ok. Já estou adicionando. Já vamos entrar com a Érica. Aí, que Olá! maravilha, deu certinho. Consegue me ver? Tá me Estamos te ouvindo? vendo bem. Vou Perfeito. puxar aqui um pouquinho para trás também para não ficar tão perto. Então, quem tá entrando agora para saber o que está acontecendo na página da Tiara do Intercâmbio, eu sou a Alessandra, consultora educacional, e hoje dando continuidade à nossa série de lives com brasileiros, né, que fazem a diferença através das suas ações para a comunidade brasileira. A gente está com a Érica, da Boa Tarde, a Érica Olá. Ebert, que é cofundadora e é presidente da Associação Brasileira de Halifax. A gente vai estar com ela para que fale um pouco como surgiu a associação, contar um pouquinho dela, das ações que acontecem, as principais ações que hoje a associação tem dado suporte à comunidade que está em Halifax e também para as pessoas que têm curiosidade de saber sobre Halifax, né? Nesse tempo que a gente vai cobrir aqui de 30 minutos desse bate-papo, 30, 40 minutos, e a gente também abre o espaço para vocês poderem fazer perguntas. Érica, com você, boa tarde. Boa tarde, Ale. Como é que tá aí em Ottawa? O dia tá lindo. Que bom. Aqui também tá muito lindo o dia, 21 graus, sol. Acho que é um dos primeiros dias mais bonitos aqui em Halifax do ano. Que delícia. Eu vou só, Érica, aproveitar, além de dizer que você é cofundadora, presidente, você também se formou, né, na Universidade Canadense. Você se formou na McGill, que é uma universidade de Montreal. E a Casa Brasil é uma associação, só falando um pouco, descrevendo, é uma associação sem fins lucrativos, fundada exatamente com o objetivo de promover eventos, promover a língua portuguesa, promover workshops interativos para brasileiros, para os profissionais brasileiros, além também de dar todo o suporte aí para os novos migrantes que estão chegando na região. Exatamente. Então, eu queria agora que você pudesse falar um pouquinho de você, quem é a Érica Ebert, além do que eu me apresentei. Tem aí um detalhe que muita gente não sabe, do bebê que está chegando. Ah, sim, tô grávida. A gente até agradece realmente a sua aceite nesse convite, porque está na fase final. Né? Se a gente não fizesse a live hoje, talvez ela teria que ser prorrogada aí por alguns meses. Então, Sim, muito sim. obrigada. Obrigada por ajustar o schedule aí, porque eu sei que se fizesse na semana que vem, talvez eu não esteja disponível, né? Já vai nascer logo, logo. Nossa querida bebezinha menina, que não tem nome, sugestões de nome são bem-vindas. Ah, ok. Bom, então, meu nome é Érica e eu me mudei para o Canadá há bastante tempo, né? Então, já tenho mais de uma década de Canadá aí. Indo e voltando, ficando, se apaixonando. E eu, assim, para mim, o Canadá é realmente a minha cultura e o Brasil também. Então, é bem legal, assim, saber como você vai se desenvolvendo, né, na sua personalidade enquanto brasileiro e canadense e a sua identidade cultural. Então, eu me identifico muito com os brasileiros e também com os canadenses. Então, e eu tenho muito contato também com a comunidade brasileira, porque tenho muito interesse. Eu vim para cá muito cedo, eu vim quando as pessoas não estavam vindo ainda para o Canadá. Então, a minha história de imigração e tudo mais é bem diferente das pessoas que vieram recentemente.
Porque eu acho que muita coisa muda, né? Então, toda hora os processos estão mudando e tem que sempre estar pesquisando, tem que sempre estar procurando saber o que tem de novidade, porque realmente sempre está, acho que, melhorando a coisa. Há um tempo atrás, eu me mudei para Halifax, né, na província de Nova Scotia, que é no Canadá. Então, para quem não conhece, né, o Canadá, sim, o mapa está aqui. E Sim. a Nova Scotia é uma província do Atlântico, está aqui, perto, próximo de Boston, Nova York, ali nos Estados Unidos, né, naquela linha. E é um dos lugares, assim, onde, na visão dos canadenses, é a província dos sonhos. Para quem nasceu aqui no Canadá, que sempre que morou em várias províncias, eu já fui em várias províncias aqui do Canadá, já vivi em várias províncias. Nova Scotia é aquela coisa assim, eu quero morar lá quando eu me aposentar. Eu não sei se é por causa do mar. Eu também me apaixonei quando eu morei esse ano e meio aí em Halifax, porque tem algo que realmente encanta. E é uma cidade muito bonita, é uma cidade charmosa, uma cidade pequena, né? A beleza natural tem uma diferença nessa adaptação, né, para quem está chegando. Eu, como uma boa baiana, nossa, ver o mar todo dia fazia uma diferença muito boa. Sim. Eu tô a 3 minutos do mar em qualquer direção, né? Então, eu moro bem na ponta, assim, de Halifax. Então, se eu dirigir 3 minutos para um lado, eu tô numa praia. Se eu dirigir 3 minutos para outra, eu tô numa outra praia. Então, assim, eu nunca pensei, nossa, que eu vou morar em cidade de praia. E o pessoal surfa no inverno, surfa no verão. Tem bastante coisa. Assim, eu acho que Halifax, assim, em relação ao Brasil, se for comparar, eu acho que seria uma cidade com um pouco de estrutura mais parecida com Florianópolis. A gente só não pode comparar aí que tá, né? Lembrar que a água não vai ser tão quente como o Nordeste. Sim, claro, gente, uma Florianópolis, né? Na era do gelo. Claro, claro. Que dá para ir na praia umas 2 vezes no ano e daí, você se Tudo diverte. certo. Mas assim, você disse que você está há quanto tempo em Halifax? Eu já tô aqui, já vai fazer mais quase meia década. Em Halifax, Antes porque eu morava em... você morava em Montreal, né? Exato. Então, eu estudei na Universidade McGill de Montreal, né? Então, até eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui. Não sei se você quer que eu fale já agora ou... Pode falar. A sua experiência educacional de ter feito uma faculdade, Uhum, né? uhum. Sim. Então, na época, eu vim com a intenção de ficar um semestre. E um semestre passou para 2, passou para 3, passou para o meu diploma de formatura. E foi muito válida a experiência, até porque a universidade que eu escolhi, eu escolhi porque ela era renomada no Canadá todo e no mundo. Então, se eu eventualmente fosse morar fora de Quebec, de Montreal, eu poderia trazer essa bagagem cultural, educacional para outra província e ser reconhecida Sim. fortemente. Mas essa era a minha mentalidade de brasileiro, né? Agora, a mentalidade de canadense é um pouco diferente. O canadense, claro que sempre vai ser sempre quando eu falo onde eu me formei, eu sempre recebo uau, né? Porque é realmente bem a Harvard do Canadá. Mas ao mesmo tempo, você fazendo os colleges locais, comunitários, eles têm um valor muito grande, porque a educação tem um valor muito grande. Então, é diferente um pouco da minha visão de quando eu saí do Brasil, que se você não fizesse as faculdades tops, você não teria os empregos tops. O reconhecimento. E depois você pode ver que os colleges é quem exatamente direciona hoje, né, para o mercado de trabalho, para quem quer fazer cursos voltados relacionado ao que a pessoa tem de experiência do Brasil e poder aplicar também aqui a essa realidade no Canadá.
Exato. Então, você pode ser muito bem sucedido, você pode ter um trabalho muito bem remunerado, fazendo uma faculdade, um college, que não tem necessariamente ah, aquele nome top. Claro, vai ter diferença? Vai ter diferença, sempre vai ter diferença. Mas não é uma diferença tão distante como é no Brasil, né? Porque o Canadá, de fato, é um país que valoriza a educação e Uhum, de uma forma disseminada. Em todas as províncias vão ter colleges comunitários, vão ter universidades para proporcionar, né, tanto para sim. imigrantes quanto para canadenses, esse acesso. Ninguém vai falar assim, você estudou naquele college? E não existe isso. E Não no existe a Brasil existe. diferenciação na hora da escolha, na questão profissional, né? O recrutador Sim, ele não vai olhar se foi nesse college você vai ser contratado, se não foi nesse college. Essa é uma grande diferença que a gente percebe no exato. Canadá. É verdade. Então, eu acho que esse é um tema, assim, que você pode levar para outras vertentes na cultura canadense. Então, é essa coisa da igualdade, né? Ou a não tão desigualdade social como existe no Brasil. A Então, como tem... Fernanda, eu só tô aqui, eu vi uma mensagem a Uhum. Fernanda parabenizando pela escolha do tema. Fernanda Moraes, talvez ela seja de Halifax. Ai, obrigada, Fê, minha irmã, na verdade, do Brasil. Tudo bem aí? Mas, enfim, eu acho que esse é um tema muito presente no Canadá, que acaba transparecendo em outras coisas, né? Que é essa igualdade. Você teria alguns exemplos para citar o que mais te agrada no Canadá e talvez coisas que a gente não tem um país perfeito, a gente não tem a intenção de mostrar aqui uma foto do Canadá, porque nenhum país, né, é perfeito, todos vão ter as suas e para cada pessoa alguma coisa vai ser mais importante, outra vai ser pesa essa diferença, mas na sua percepção, o que Sim. te mais agrada na cultura canadense e o que talvez não tanto. Acho que o que mais me agrada na cultura canadense é a cidadania. Então, é o fato das pessoas terem muito respeito uma pelas outras e essa cidadania reflete em segurança, ela reflete em gentileza, né? A gentileza de aqui em Halifax, acho que no Canadá, não sei se o vídeo foi de Canadá ou foi de Nova Scotia, mas eles colocaram uma câmera na frente de uma porta para ver quantas pessoas iam segurar uma porta para outra. E acho que deu assim mais de 98% que todo mundo segurou a porta para a próxima pessoa entrar. Então, quando uma pessoa se preocupa em abrir a porta para outra pessoa, quer dizer que ela te vê como um ser humano. Não importa o que você está vestido, quem você é, se ela te conhece ou não, se ela é do mesmo nível social que você ou não, ela te vê como um ser humano. E eu acho que essa coisa de cidadania é bem presente. E isso vai aumentando a qualidade de vida e o jeito que um trata o outro, né? Então, aqui, é claro, é diferente. Em Montreal, por exemplo, talvez as pessoas não segurem a porta tanto. Mas aqui é bem humanitário, eu diria. Porque a gente também tem que considerar um pouco o tamanho da cidade e tal, mas isso de Sim. uma forma geral, essa questão da gentileza que você falou, ela é bem presente, né? Uhum. Independente da província que você vá, você percebe isso. A Tati está Sim. perguntando quais você considera os maiores desafios para um imigrante no Canadá atualmente. Tati, segura essa Olá, pergunta Tati. e no final a gente responde, ou você já quer responder, Érica? Fique à vontade. Queria mandar um beijo para Tati ali, que eu conheço ela, já morou aqui no Canadá e eu tenho muitas saudades dela. Bom, eu acho que o maior desafio de um imigrante no Canadá eu acho que é informação, planejamento, e adaptação. Então, às vezes, a gente quer viver do jeito que a gente vivia no Brasil, mas aqui no Canadá, com a mentalidade do brasileiro. E eu acho que você tem que ajustar essa mentalidade. Então, eu acho que até você começar a entender como é que funciona a cultura mesmo, a, a engine, né? A máquina de como funcionam as coisas,
Eu acho que quando você começa a entender isso, você começa a ter mais sucesso. Então, por isso que a gente fundou a Casa Brasil. Então, a Casa Brasil, na verdade, ela foi fundada com o intuito de promover a nossa cultura brasileira, unir os brasileiros e também ajudar a cada um a ter uma vida mais fácil. Então, quando chega uma pessoa nova aqui, ela não entende realmente como funciona alguns trâmites da sociedade. Mas se tem alguém que fala, olha, aqui funciona assim, aqui funciona desse jeito, que seria os nossos coisas, os valores e coisas que nossos pais nos passariam, né? Então, como a gente vem meio que órfão, né, dessas informações culturais, a gente tem que depender muito da nossa comunidade. E eu acho que isso é bem importante. E por isso que a gente faz eventos de integração da comunidade, a gente faz workshops de informação para a comunidade, palestras para incentivar profissionais brasileiros, workshop de como se vestir, como se maquiar para uma entrevista. Todas as pequenas barreiras, elas vão adicionando, né? E daí você vai quebrando essas pequenas barreiras e vai ficando mais fácil a adaptação. Então, Eu acho que diria também, complementando, Érica, que assim, se a pessoa quer ter uma melhor adaptação, ela precisa fazer um excelente planejamento. Que isso Sim. envolve, né, a questão de todo o planejamento antes de chegar, porque eles vão te encontrar em Halifax, na Nova Escócia, quando já estiverem aí. Mas tem o pré, o antes, o como fazer um planejamento adequado para que, pelo menos, essa adaptação, essa chegada seja mais Suave. suave. Agora é lógico, a questão do choque de cultura e ter uma associação que quando no momento que se chega na cidade, e eu posso dizer que eu nem estava chegando de primeiro, eu já tinha vindo de Toronto, mas que foi muito bom encontrar vocês, né? Participar logo que eu cheguei depois de 2 meses, um exemplo, de um evento, um piquenique que a gente fez. Então, assim, já encontrar esse calor humano fez muita diferença. E para todo mundo que chega, que é novo imigrante, que tem essa oportunidade, né, de ter uma associação formada, instalada, e como vocês fazem um trabalho tão sério, tão bonito, né, com tantas ações, então isso com certeza proporciona essa adaptação ser ainda melhorada e mais suavizada para quem quer viver junto com a comunidade nesse sentido. Uhum. Mas eu queria que você contasse também, antes de falar das ações, como surgiu a ideia da associação? Sim, então, a ideia da associação, na verdade, quando eu me mudei para Halifax, eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de me casar, eu não conhecia ninguém em Halifax e não tinha muito brasileiro em Halifax. Então, eu fundei um grupo no Facebook para brasileiros em Halifax. E devagarzinho foi aumentando e eu via que tinha muita gente interessada em vir para cá, mas que não estava aqui. E daí teve o programa Ciências Sem Fronteiras, que veio, né? Então, muito tempo atrás, começou a abrir o edital e começou a chegar bastante brasileiro aqui. Então, a característica do brasileiro que chegava naquela época era estudante, que vinha para fazer um ano de faculdade e ir embora. E aquela coisa, né? Você faz amigos, eles vão embora depois de um ano e você né, quebra o seu coração. Mas aí, aos poucos, foram chegando uma diferente onda de imigração. Então, de brasileiros que já queriam fazer um êxodo do Brasil e realmente ficar aqui. Então, essas pessoas tinham ideia de formar uma coisa mais permanente aqui no Canadá. Então, visto que tinha esse suporte de outros brasileiros que queriam fundar algo mais permanente para ajudar um ao outro, para se unir, para manter cultura, para ajudar a próxima pessoa que está chegando, a gente resolveu criar a associação. Mas começou assim como, vamos fazer um café todo mês? Vamos fazer uma feijoada todo mês? Vamos fazer programas em prol da comunidade? Vamos fazer atividades sociais? Vamos criar workshop de networking? De fazer currículo? Vamos criar piqueniques? Vamos criar o Discovery Brasil, que é uma exposição da cultura brasileira para os canadenses. Então, foi assim, de uma ideia de vamos fazer um café
por favor, uma vez por mês com todo mundo para a gente poder falar português e conhecer o próximo. E disso partiu para o sucesso que a gente faz hoje em dia com o Infotalks e palestras de vários temas, enfim. A Camila, aproveitando, a Camila até disse que vocês ajudam o pessoal a se sentir em casa. Isso é bom, né? Legal, legal, Camila. Uma das coisas que a gente faz um trabalho bem sério, assim, da comunidade brasileira. A gente tem reuniões dos nossos diretores com muita frequência e a gente está sempre procurando saber como ajudar os brasileiros que estão chegando, porque vai mudando assim a característica do brasileiro que vai chegando. Hoje em dia, muita gente vem para fazer o Pathway, né? E vai fazer o college depois. Então, vai querer aprender o inglês e tal, e daí se preparar, achar uma residência aqui e depois se inserir no mercado de trabalho e aplicar para o Atlantic Pilot ou outros programas de imigração. Então, a gente vê que é uma tendência bem grande, recente, dos últimos 3 anos, assim, 2 anos, que é fazer o Pathway, fazer o college e daí entrar no mercado de trabalho já com oferta de emprego e a possibilidade da residência, da tão sonhada residência permanente, né? Sonhada residência, Porque, de fato, hoje, dentro do Canadá, as províncias do Atlântico se tornaram algo conhecido justamente por um programa de imigração diferenciado que permite você ter, né, através de 2 anos de college público, depois 3 anos de PGWP e seguir já na linha, como você falou, da questão da oferta de trabalho e seguir nessa questão da residência, de uma forma mais direta. Como, sim. diferente de outras das províncias. Uhum. E às vezes não é o caminho para todo mundo, mas eu acho que é um caminho que é bem interessante. Não foi o caminho que eu tomei, mas eu vejo que cada um tem o seu próprio caminho, né? Então é isso que é legal. Tem diversas oportunidades. Eu acho que quando eu realmente fui fazer a minha imigração, eu tinha 4 programas que eu qualificava. Então, era assim, as possibilidades eram muito grandes. É claro que agora está refinando e tudo isso está sendo refinado, mas ao mesmo tempo eu estou falando que eu podia ter imigrado por Quebec, podia ter imigrado por Nova Scotia, né? Podia ter imigrado por programa federal. Então, tem os programas federais, tem os programas provinciais, né? Entre os programas provinciais, às vezes tem mais de uma opção, entre os federais tem mais de uma opção. Então, o que eu diria é bom fazer que um plano, né? O plano ele é necessário, mas e que envolve são várias as questões. O entender o perfil da família, a questão, né, da experiência, a questão da formação, a questão do inglês. E aí a gente fala que o inglês ele é o pontapé inicial para se pensar em qualquer dessa situação. Como é que está seu nível de inglês, né? Você precisa saber que o Canadá está aberto à imigração, mas você falar o idioma daqui ele é condição básica. É vital. Então, que vai fazer você se adaptar melhor à realidade profissional, que seja no college, a questão no trabalho no dia a dia, a se relacionar com as pessoas, né, a ter mais acesso e conviver com a cultura canadense propriamente dita. E isso é importante. A gente vislumbrar um cenário, mas saber que tem um ponto de partida e fazer esse planejamento acontecer para que as coisas possam, de fato, chegar do objetivo comum. Que a pessoa tanto quer, sonhado, né, que fazer uma imigração da forma mais suave possível. Mas, assim, traz de forma mais detalhada as ações, assim, as principais ações, que eu sei que não dá para você mencionar todas, que você começou a comentar, mas que a associação hoje faz, desenvolve, também com foco exatamente em quem está chegando. Então, um dos programas que a gente tem é o programa do Buddy Program. Eu tenho aqui, deixa eu abrir para falar um pouquinho dele. É um programa destinado a ajudar os recém-chegados em Halifax, Nova Scotia e região, né? Porque a Casa Brasil engloba toda a Nova Scotia. E esse programa a gente fez um trabalho muito legal com a Vanessa, que ela faz design gráfico, e a gente elaborou um e-book
E esse e-book tem dicas de acomodação, de recreação, alimentação, escolas, e outras coisas vitais, assim, para você dar um pontapé inicial na vida aqui e ter o sucesso inicial, né? E a pessoa, ela pode optar por... Ela tem um embaixador, né? Que seria o buddy, né? Buddy é em português seria um amigo, né? E então, uma pessoa mais veterana, que já está aqui há um pouco mais de tempo, ela tem um treinamento da Casa Brasil, e esse treinamento vai fazer com que ela possa te dar um suporte mais embasado, né, nas necessidades do recém-chegado, e você vai ter a possibilidade de, por algumas semanas, poder ter acesso a essa pessoa, e possivelmente fazer uma amizade ou uma conexão mesmo de ajuda. E a partir dessas pequenas conexões que a gente vai fazendo no networking, que vai conhecendo um, que vai conhecendo o outro. Então, um exemplo legal, por exemplo, um exemplo legal seria alguém que eu vou chegar e tem um filho de 5 anos de idade, quer morar num bairro X e quer saber qual que é a escola que quer estudar. E daí ele já descobre que não é bem assim, não é que você escolhe a escola, é por endereço postal. Então, são coisas assim que no Brasil, não é assim que funciona. Você tem a liberdade de escolha da escola que você quer por seu filho. Aqui, não. O seu código postal vai determinar qual escola o teu filho vai estudar. Então, se você morar desse lado da rua, você vai estudar naquela escola. Se você morar desse lado da rua, você vai estudar naquela escola. Então... Por exemplo, a gente tem Halifax e Dartmouth que são grudadas assim, separadas por uma ponte. Uma tá muito perto da outra. Mas se você está numa cidade é uma coisa, você está na outra, você não pode escolher a cidade, né, a escola, estando longe de onde você mora. Sim, existem exceções? Claro, existem exceções. Mas eu acho que no Brasil a gente vive na exceção e no Canadá a gente vive na regra. Na regra. Então, é uma coisa bem, bem diferente. Então, para você tentar abrir uma exceção para alguma coisa, as pessoas te olham, mas por quê? Qual o motivo? Qual a necessidade? Qual o motivo? Qual a necessidade, né? Então, as pessoas, elas andam muito mais na linha, na estrutura, então, porque já tem essa estrutura estabelecida. Então, você não precisa sair muito dessa estrutura para ser bem sucedido, né? Sim. Esse seria um dos programas, então, que vocês têm exatamente para quem está chegando. Exato. E daí um outro programa que a gente tem é o Infotalks, onde a gente está fazendo palestras de diversos temas e convidando pessoas influentes da comunidade. A Camila Notari, acho que ela está aí na live, ela fez uma live esses dias, e a gente ia fazer a última live em pessoa com ela, daí veio aquela coisa do Covid. Mas é como se vestir como se maquiar para uma entrevista de fala? trabalho. Uma entrevista de trabalho. Como se nutrir. Então, a Josi Campos fez uma sobre nutrição. Então, como que é a nutrição aqui no Canadá e como se adaptar com a nutrição brasileira, né? Que a gente quer ter ainda aquela nossa característica do Brasil. A alimentação canadense é muito diferente da alimentação brasileira. Então, a gente tem que achar um meio termo, porque não adianta, né? Se alimentar como se alimenta no Brasil aqui, porque a gente tem que se adaptar. E os produtos são diferentes. E uma outra live que a gente teve também com uma outra nutricionista, Raquel Dias, bem no começo. A gente teve live com a Bebel Ribeiro sobre talento. Então, a gente tem sempre procurando fazer temas que vão beneficiar a comunidade. Número de pessoas. Entendo. A gente já fez workshop de como comprar a primeira casa, de como fazer... como entender alguns programas do governo de... como chama? RESP, que é de renda, para guardar dinheiro. Para investimentos. Previdência. Para previdência, isso. Exato.
exato. E uh, a gente tem também o Ciranda das Histórias. Então, a gente tem, como a nossa característica dos associados, né, que são mais de 100 famílias, de família, de que tem criança, que quer promover também um pouquinho da cultura brasileira para eles, a gente tem o Da Ciranda língua das Histórias. portuguesa, né? Porque Exato. muitos nasceram aí Uhum. e a primeira língua é o inglês. Exato, é. Então, E se a a gente gente quer não cuida. estimular É, aquela coisa de manter a língua, né? Porque do mesmo jeito que é importante para um brasileiro saber inglês, é importante para um canadense saber uma segunda língua. Então, aqui o bilinguismo é muito importante. Se você saber mais de uma língua além do francês, é bem importante. Então, e o brasileiro tem a chance, estando no Canadá, de aprender o inglês, o francês, né? E a criança que nasceu aí, se tem os pais que dão esse suporte, se tem uma comunidade como a Casa Brasil para ajudar a incentivar o português, a criança vai realmente ter a chance de falar pelo menos 3 idiomas. Olha que maravilha! sim, então, por exemplo, uma das características do mercado de trabalho aqui em Halifax, em Nova Scotia, é que a maioria um setor bem grande de Empregabilidade. empregos é o setor do governo, o setor de governo do governo federal. Então, o setor do governo federal, existe uma exigência de muitas posições de você ser bilíngue ou de você pelo menos ter como muita vantagem para você entrar num cargo você ser bilíngue inglês francês. Então, é legal você ser bilíngue para ir para Quebec, é legal você ser bilíngue para ir para qualquer lugar do Canadá. Eu tenho família. Pensando. Eu tenho família em Alberta e fizeram imersão, a família que eu tenho lá, todos fizeram imersão em francês desde pequenos, porque sabiam da importância, depois eventualmente foram morar em Quebec, tenho família em Quebec, em outros lugares, e aqui eu vejo que essa é uma coisa importante. Claro, você não vai falar francês na rua aqui todo dia, se você não quiser, você não precisa falar nunca. Se você quiser, Mas tem você pode, afinidade. se você quiser treinar em New Brunswick, você consegue falar em francês lá, Sim. né? Se você for para Clare, que é o interior de Nova Scotia, Portapique ou outros lugares, você realmente pode falar francês todos os dias. Né? Até aqui em Halifax também tem comunidade, né? Que dá para falar francês. Mas não é francês aqui, não estou enganando ninguém. Não, é só mostrar a importância do idioma. Se o Exato. inglês é importante, né? Mas também o francês Uhum. ajuda a dar o destaque na questão, num processo seletivo, porque pode ser um dos desempates, por exemplo. Sim, Né? Se tem um exato. currículo, assim como as vagas do governo, de fato vai ser uma exigência para a grande maioria Uhum. ter de posições ter a questão dos dois idiomas, a fluência nos Sim, dois. sim. E você vê que se você for pegar um estudo de diferença de renda, eu acho que alguém que tenha uma outra língua acaba tendo um pouquinho de diferença de renda mesmo. Então, Sim. vale a pena. Então você estava comentando, né? E além disso, tem atividades também específicas. Você falou da questão da leitura para as crianças, né? Isso, Do então a gente Buddy. vai nas bibliotecas, então a gente tem uma professora de música e um time super legal de voluntários que cada semana, cada evento se voluntaria para ler uma história. E é uma história interativa e tal, ler para as crianças e é bem, bem bacana. Então a gente tem uma equipe só dedicada para fazer eventos infantis. Então a gente já fez a caça aos ovos, esse da ciranda de histórias, a gente já fez uma gincana de família. Bem, bem, bem bacana. A gente vai fazendo de acordo com a necessidade da comunidade. E um outro bem legal que é o Discovery Brasil e Nova Scotia. O Discovery é um evento que a gente tenta fazer todo ano para promover a cultura brasileira pro canadense, para ele ver também um pouco
do que a gente tem aqui. Então, é um evento que tem futebol de botão, tem dança, tem capoeira, tem... acho que você já ensinou forró em um dos eventos, né, Ale? Foi no primeiro, exatamente, na primeira edição do evento e foi muito prazeroso. Sim. Então, é trazer um pouquinho da cultura para gente que tem saudades e para o canadense. O canadense é muito interessado, gente, é muito interessado na cultura brasileira. É bem legal de ver, assim. A receptividade que a gente tem enquanto brasileiro assim, é uma cultura que eles imediatamente se apaixonam quando vem ou quando fala que você é brasileiro. A reação que você tem é: nossa, ai, A que receptividade, legal. é verdade, é. Exatamente, é. E poder mostrar, né, continuar mantendo vivo a cultura, mas também compartilhar com as outras comunidades que aí estão, Uhum. agregando, né, por exemplo, participando de eventos multiculturais e podendo agregar, né, não só estar na comunidade com brasileiros, mas também estar na comunidade mostrando a cultura e abrindo para mais pessoas. Isso é muito bacana. E esse programa, esse projeto, né, do Discover Brasil, ele é realmente bem rico, porque mostra arte, cultura, comida e música, né? Então, assim, tudo integrado em um momento só. Uhum. Parabéns por todas essas iniciativas. E para os adolescentes, está tendo alguma atividade, algumas ações A gente também? tem o Game Night, né? A tarde Team, eu acho que chama. E agora a gente aluga uma sala comunitária e isso que é legal assim aqui no canal, que ele já tem uma ideia de que precisa de espaço comunitário para fazer coisas, então tem lugares onde você pode alugar. Então, é uma tarde de team, onde tem o board É, games, né? A a Carol Carol. tá falando que é tarde teen. É. Exato. Obrigada, Carol. Não queria falar errado o nome, mas a São tantas as ações que às vezes dá para esquecer mesmo, fica sim, tranquila. sim, que a gente sempre está decidindo o nome e tal, e tem vários nomes, e a gente acaba votando em um. Mas é o board game, né, que a gente faz, então jogos de tabuleiro, leva jogos, as crianças, os adolescentes jogam e interagem. Então, uma das coisas muito importantes que eu vejo é que quando você vem para fazer o college, né, e você já tem filhos, você tem que pensar muito na adaptação dos seus filhos também na cultura, porque você vai estar tirando eles de um conforto, de uma segurança, de uma estabilidade psicológica, emocional, cultural, para levar eles para uma outra realidade que eles não escolheram. Quem escolheu foram os pais, né? Então, para um adolescente, você tirar ele dos amigos que estão sempre ali juntos e convivendo, pode ser um choque grande. Então, a gente, pensando nisso, começou a fazer esses eventos para que você se identifique, então, para que o adolescente se identifique no outro adolescente que também está ali na mesma situação, que está morando num outro país que talvez ele não tenha escolhido, né? E que não vê ainda a importância da oportunidade para o futuro dele, mas daí ele pode se identificar com outras pessoas do mesmo que estão vivendo a mesma coisa que eles. Então essa é o valor, e eu falo, se você vir para Nova Scotia, se você vir para Ontário, para Alberta, para Saskatchewan, para qualquer outro lugar, para British Columbia, você tem que procurar um suporte, né? Então, esse suporte pode ser uma associação. E fazer parte, voluntariar-se, doar o seu tempo é um valor canadense. E eu acho que você tendo esse valor canadense, que é super, super importante, você se doar seu tempo, se voluntariar, tentar ajudar ao próximo para fazer algo florir, crescer, é super importante. E você vai estar ajudando a também a se conectar, a se integrar, a se adaptar
trocar experiências com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. E você vai perceber que a adaptação foi muito mais rápida e muito mais fácil do que você imaginava, porque você se integrou através de um voluntariado, que é um valor tão forte aqui. E no voluntariado a gente pode escolher com que fazer, né? Então, por exemplo, se você se associa e se voluntaria na associação, você vai. O que você tem de melhor, você vai poder contribuir naquelas horas. E que bacana, em prol de um objetivo comum, que é ajudar as outras pessoas. Eu queria te perguntar como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato com vocês e se tornarem membros, por exemplo, da associação. Se alguém estiver assistindo, né, que ainda não se tornou membro, como é o contato, Érica? Então, a gente tem o Instagram, a gente tem a página do Facebook, a gente tem a página do LinkedIn e tem o e-mail. Então, todos a gente usa o mesmo handle, né? Que é Casa Enes Brasil com Z, tá? E Casa Enes de Nova Scotia e Brasil com Z. E você pode entrar em contato através do Gmail, né? Então, casansbrasil@gmail.com é o nosso e-mail. E a gente tem um e-mail também só do Buddy. Deixa eu puxar ele aqui. Mas que esse é um programa para quem já está na Nova Escócia, quem já está em Halifax, não é isso? Só para Sim. deixar claro para as pessoas, até para vocês não começarem a receber uma chuva de e-mails e ter Sim. que responder. Gente, só para ficar claro, é um programa local, para quem já chegou na cidade. Exato. Então, se você tem. O nosso objetivo não é ajudar ninguém a imigrar, tá? Então, deixar bem claro isso, porque a gente não responde perguntas sobre imigração, a gente não responde perguntas sobre como fazer para. Como que é aí, como são as oportunidades aí, como é a vida aí. A gente é uma associação local. O nosso interesse é ajudar quem já está aqui, quem já fez essa pesquisa, quem já procurou para dar suporte, porque eu acho que tudo na vida a gente tem foco, tem que ter foco. A gente não pode ajudar a pessoa a imigrar para cá e ao mesmo tempo também dar suporte para ela enquanto ela já está aqui. A gente resolveu focar no quem está aqui. Até porque, para se registrar como uma not-for-profit, aqui em Nova Scotia, o teu público tem que ser o público local, que mora na província. Então, a gente também tem um comprometimento com a lei canadense de regras, diretrizes a serem seguidas, né? A serem seguidas. Então, a gente não é uma organização nacional, e se vocês perguntarem coisas de outras províncias, a gente não pode dar esse suporte. Do mesmo jeito que também não é focada para pessoas que estão fora do Brasil. Então, é bem importante dizer, porque não é... a primeira impressão vale muito, conta muito. Mas se você está procurando um serviço que faz, na verdade, outra coisa, você pode se decepcionar. E eu não quero que ninguém se decepcione no primeiro contato, porque o primeiro contato, na verdade, com a Casa Brasil tem que ser feito para quem já escolheu a Nova Scotia com destino, que está com a passagem marcada, que tá já aqui, né? Que fez todo o planejamento fez prévio. Aquele planejamento todo, Então... E que Halifax é a cidade que a pessoa quer emigrar e quer morar e quer passar, né, um tempo, podendo até decidir depois mudar, porque não é porque você fez um planejamento, a gente estava até comentando uma vez, não é porque você fez um planejamento e que deu tudo certinho até onde tinha que ser, que você não pode ser aberto a, de repente, encontrou a melhor oportunidade de trabalho depois que passou pelo college e mudar de cidade, por que não, né? Justamente vislumbrando, assim, o crescimento dentro da carreira. E aí, assim, eu tava vendo o nosso tempo, tá? A gente tem 15 minutos. Eu ainda queria te fazer uma pergunta antes de abrir pra gente ver se alguém tem algum questionamento para fazer para você. Que assim, indo nessa linha, né? Se você teria alguma mensagem que você quisesse dizer para os brasileiros que estão vindo, poder exatamente dizer nesse sentido o que seria que querem planejar vir, qual seria essa mensagem que você passaria para quem
talvez não tenha tido a chance de fazer uma visita exploratória, para quem está pensando ainda se é o Canadá ou ainda não decidiu, está começando a conhecer, né, sobre o país. Uhum. Na sua percepção, do seu ponto de vista, qual mensagem que você passaria? Eu acho que quando você está fazendo planejamento, você tem que fazer um planejamento de 3 etapas, tá? Que é o planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, o de curto prazo é quanto dinheiro eu vou ter para sobreviver no começo. O de médio prazo é eu vou fazer o college, eu vou fazer o pathway, eu vou ir com cara e coragem. O que isso vai acontecer daqui a 2 anos? Qual que é a minha missão? É começar a trabalhar e daí migrar? E a longo prazo. Então, se eu me estabelecer no Canadá, qual é a minha vontade? Então, eu vejo que tem, como a associação, a gente vê que tem gente em vários, em diferentes etapas desse plano. Então, tem gente que já está na terceira etapa, que está pensando como é que eu vou trazer os meus pais agora para cá. Parece que a curto prazo isso não é importante para alguns, mas a longo prazo você vai ver que agora você mudou para outro lugar, você vai constituir família, você vai gerir, você vai se multiplicar, né? Agora como grávida falando, você vai Você vai fazer parte da economia canadense, né? você vai fazer parte da economia canadense, você tem que planejar a tua aposentadoria, né? Então, são coisas que a curto prazo ninguém vai pensar, nossa, como é que eu vou fazer para meus pais imigrarem e para eu poder ter minha aposentadoria? Jamais. Se alguém falar para mim, falar assim, Érica, você tá besta? Não. Mas você tem que ter uma visão de aonde você quer chegar e eu acho que tendo uma visão você consegue ir se planejando. Né? E eu vejo hoje em dia pessoas que já estão nessa outra etapa, que são canadenses já, que estão procurando essa terceira etapa, né? Então cada um tem que ver aonde está, mas ir se preparando aos poucos e tendo essa visão de que a coisa cresce, você evolui, os seus planos mudam. Então você vem para cá, talvez você venha para cá para fazer um programa de carpintaria. E qual é a tua visão? A sua visão é trabalhar para alguém ou abrir um negócio? Então, de repente, você já quer procurar qual que é o mercado de trabalho, qual que é a expectativa de futuro para essa profissão, para você ser um profissional independente, ter o seu próprio negócio, né? Então, são várias etapas. Agora, eu acho que tinha uma pergunta de expectativa de futuro, oportunidade de futuro. Eu acho que, em relação à oportunidade de futuro, Ale, você quer falar um Acho que pouquinho? foi o Rafael que perguntou. O Rafael perguntou quais as Uhum. expectativas de futuro, o que é que você considera. É muito delicado, né, dar Uhum. essa resposta, porque precisa sim avaliar o perfil do profissional, da Uhum. família que quer vir, né? São várias as características e variáveis que não necessariamente todo brasileiro que está vindo, vai ter um perfil mais próximo, ideal, para ir para a província do Atlântico. Ou né, todo mundo que vai ser o perfil ideal para ir para Montreal, por exemplo, ou vir para Ontário. Então, assim, conhecer essas diferenças e montar um planejamento específico de acordo com a realidade, né, da Uhum. família, esse eu diria que é o pontapé inicial. Fazer Sim. isso de forma consciente, fazer isso que pode ser feito através de uma consultoria, mas também fazer isso através da própria pessoa com seus estudos, porque ela vai ser a detentora das informações das escolhas que fizer. O Rafael está perguntando como está o crescimento da província. Foi isso que eu entendi que é uma pergunta. Olha, eu vou falar para você que quando eu cheguei aqui em Halifax, eu sentia e isso talvez seja um ponto um pouco negativo, mas ao mesmo tempo é positivo. Calma, vou chegar lá. Quando eu cheguei aqui, eu sentia que era uma cidade meio que fantasma no centro.
porque tinha muito lugar para alugar no centro disponível para comércio. Mas em pouco tempo, eu até fui olhar um pouco da estatística, acho que a estatística de 2015 para 2018 cresceu mais que 25% a economia. Então, você já em alguns anos, em 3 muito grande de investimento da prefeitura em estimular a economia local. E hoje em dia, assim, você não tem mais essa sensação, né? Você vê que é uma coisa bem viva, cheia de comércio, cheia de coisa, cheia de restaurantes e tal. O foco no turismo, né? O foco nessa parte hotelaria é muito forte Uhum, aí em Halifax. A gente, de uhum, fato, não encontra tantas indústrias de grande uhum. porte, né? Mas o foco dessa parte hoteleira, turismo, Uhum. business é algo. E eu, Tem uma e eu acho pergunta que aqui do. E eu acho que essa coisa de indústria também é coisa sobre conhecimento. Então, a Halifax, que é uma cidade focada, tem mais de 5 polos educacionais grandes, universidades. Eu acho que Halifax ele tem um polo também industrial, mas ele não é no centro, não é bem. Tem uma área da Tá cidade mais onde na tem. região de Dartmouth, E tem o É, porto, que isso também é positivo, que né? tem o Para o crescimento porto. da economia, que tem um porto na cidade, isso gera bastante oportunidade de emprego nesse sentido. Sim, muitas coisas que chegam da Europa, dos Estados Unidos, da China, de vários lugares do mundo chegam por aqui. Tem a Canadian Railway, né, que seriam os trens que levam para o resto do Canadá. Então, tem muito. Aqui o comércio de logística é forte, tanto quanto o do governo. Existe no Canadá algum E também na programa. área de TI, né? Sim, e a área de TI também é bem forte. Tem uma pergunta: existe no Canadá algum programa para investidores, como existe nos Estados Unidos, para adquirir a permanência? Eu não sou consultora de imigração, então não posso responder essa pergunta. E a Porém, gente não se propõe a responder exatamente na sim, live que tem um outro tópico. sim. Porém, Luiz, dá uma pesquisada. Eu acho que tem sim programas como esse. Eu já ouvi falar de outras províncias que têm esse programa assim com investimento mínimo. Então, dá uma procurada. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta que, se por acaso das que foram feitas a gente passou, Érica. Uhum. E fala um pouquinho. Ó, a Camila comentando que não vê a hora de ter de volta as Infotalks. Uhum. Sim, claro. É bem gostoso, né? Você encontrar com outros brasileiros, né? Trocar experiências, trocar conhecimento, trocar frustrações e vitórias. Você vai ter que ficar um pouquinho afastada por uns 3 meses. Vai dar saudade, imagino, Do que você fala? por, por conta das atividades da associação agora que a bebê vai nascer. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho assim no Canadá. A cidadania ela se reflete também na licença maternidade. Então, a licença maternidade no Canadá quem segura aí quem está sentado, mas ela pode durar até 18 meses, 1 ano e meio, né? Então, o governo ele tenha esse cuidado com a família e permite você estabelecer família com o suporte que você precisa, né? Para dar para Ó, as novas famílias. eu só comentei as atividades da associação, que você provavelmente vai ficar pelo menos uns 3 meses afastada, que vai dar saudade das atividades da associação para cuidar da sua Sim, bebê. Eu não sim, tinha sim, sim. comentado desse suporte, De licença, né, que o governo oferece mas é de uma coisa licença interessante, porque maternidade. no Brasil é 3 meses, né? Geralmente, ou até menos, dependendo. Eu não tô seguindo muito a lei brasileira, Podia mas ser até 6 meses.
há um tempo atrás também. Tinha Uhum, sido uhum, ampliada nesse sentido, sim, mas como você falou, 1 ano e meio de possibilidades é um diferencial bem grande, sim. né? Gente, então assim, a gente está na fase final, encerrando a nossa live. Eu queria mais uma vez agradecer a Érica. Ela fez um comentário, né, da questão do inglês, do francês, que é o idioma oficial canadense. Aí eu aproveito e deixo a mensagem que se vocês quiserem estar fazendo, quem está no Brasil ainda, tanto o inglês quanto o francês, tem escolas aqui no Canadá fazendo cursos online, disponibilizando para brasileiros. Então, de repente, pode ser uma oportunidade. Fica aqui o adendo. Se vocês Uhum, quiserem entrar em contato, saber mais informações, fique à vontade. A Charlie Intercâmbio é uma agência exatamente que tem parceria com escolas de inglês, com colleges, e que vocês podem entrar em contato conosco para fazer esse planejamento, para entender mais sobre o Canadá. E fica aqui o meu agradecimento para a Érica por mostrar para as pessoas um pouco mais de Halifax, a partir da sua visão sobre o Canadá, porque é isso que a gente tem a chance, né, de mostrar para quem está chegando, que existem associações como a Casa Brasil, que dá esse suporte através de diversas ações para que a pessoa possa ter uma melhor adaptação. sim. Acho que a Camila tem uma A pergunta, não Camila sei está se dá tempo de perguntando, responder. acho que a gente tem mais 2 minutinhos. Qual o seu ponto negativo? Acho que eu tinha te comentado e acho que talvez a gente não tenha. Qual seria o seu ponto negativo que você vê em relação a Halifax? Olha, eu acho que o ponto negativo de Halifax é justamente uma limitação em relação a tamanho, né? Então, isso pode também ser um ponto positivo para outras pessoas, pode ser um negativo para algumas. Então, se você vai aplicar para uma vaga de emprego bem específica, se você quer ter uma formação bem específica, numa área bem específica, a quantidade de empregos naquela área bem específica vai ser muito menor do que numa cidade grande, né? Então, mas isso é uma coisa que no Brasil também a mesma coisa aconteceria. Se você mora no interior, você vai ter menos oportunidades de certas coisas do que se você morar na capital, em São Paulo, etc. Então, eu acho que isso apesar de ser a capital da província, a província toda de Nova Scotia, ela tem 1 milhão de habitantes. Então, essa nossa região tem meio milhão, então não é muito grande. Então, tem certas áreas que você vai ter uma competição muito maior com profissionais com uma senioridade muito maior para você competir. Então, essa eu acho que seria um pouco de uma limitação, mas varia de cada um. Tá? Mas vai de novo. Tá Uhum. dando aqui nosso tempo final, Érica. Eu quero só realmente fechar, pelo menos podendo dizer, agradecendo a todo mundo que está conosco até agora, assistindo, comentando. E, mais uma vez, eu tenho um agradecimento e uma gratidão especial por você, como fundadora da Casa Brasil, por tudo que eu pude passar e ver, né, em Halifax. Então, assim, a ideia que vocês têm de ter associação e ver que ela continua firme e forte, fica o meu agradecimento por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Sim, muito obrigada, Lê. E o meu chamado aí é se voluntariem. É muito importante, vale no currículo, vale na experiência de trabalho aí canadense. Ah, é, é super importante e E exerça a você sua está contribuindo com o cidadania. próximo. Sim, exerça a sua É, cidadania. Então, a gente começou com cidadania, eu acho que tem que terminar com cidadania, né? Seja você quer vir para cá porque você tem um sonho, você tem uma missão, você tem um valor, abrace os valores canadenses, né? E não esqueça também das suas raízes. perfeito. Muito obrigada e tudo de melhor para você. Muito obrigada, Leo. Um beijão. Quem quiser entrar em contato com a Casa Brasil é casansbrasil@gmail.com. Com Z, sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre está postando coisa. E agora a gente está fazendo algumas lives aí de alguns programas devido à nossa a situação, né, mundial.
de limitação de contato físico, então vocês Mas a gente podem. está descobrindo novas formas de se comunicar, né? Exato, Com pode ver um pedacinho online. de lá aqui. Exato. Boa tarde a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau.